Nesse vídeo eu vou ranquear todas as habilidades que o Luffy já demonstrou no Gear 5, tanto na luta contra o Kaido quanto contra o Rob Lucci, explicando como funciona cada uma e o potencial delas. Quando ele desperta, ele recebe muitas técnicas fortes, até porque a sua Akuma no Mi é dita como a mais ridícula do mundo, e não é à toa. Qualquer habilidade usada no Gear 5 é superior às habilidades mais fortes dos Gears anteriores. Por exemplo, um soco comum do Gear 5 já é superior ao Hydra, tanto que esse segundo não conseguiu derrubar o Kaido de forma efetiva, enquanto um soco comum do Luffy no Gear 5 conseguiu. Ele declarou que esse era o auge da sua Akuma no Mi e o pico dos seus poderes, então mesmo um golpe aleatório pode superar os mais fortes anteriores, como o King Kong Gun. Para começar a lista, temos o Gomu Gomu no Dashutsu Rocket. Essa técnica não é ofensiva e é bem situacional, e o Luffy usou isso para esticar os olhos do Kaido, alcançando seu nariz com os braços para receber impulso e sair de dentro dele. Essa é a habilidade mais fraca simplesmente por ser situacional e só poder ser usada em uma situação bem específica, mas a ideia de esticar o corpo dos oponentes e se usar como estilingue é forte. Inclusive, uma das técnicas mais fortes que eu vou citar também segue esse estilo e vocês vão ver no final do vídeo. Para a próxima posição, temos o Kaminari, uma das habilidades mais legais, que é a do Luffy pegando um raio e disparando contra o Kaido. Essa habilidade é bem interessante, mas se mostrou pouco efetiva, já que o Kaido conseguiu esquivar facilmente, e para esse ponto da história, um raio não é grandes coisas, ele não causaria muito dano em top tiers. Apesar disso, existe a possibilidade de o raio ficar mais forte após ser afetado pela habilidade do Luffy, e existem exemplos disso. Uma das habilidades que eu vou citar mais pra frente é do Luffy esticando o ambiente para refletir esse Boro Breath do Kaido. O chão do topo de Onigashima é muito mais fraco do que um Boro Breath do Kaido e deveria ter sido destruído, ainda mais quando o próprio Luffy forçou o chão esticado de forma a refletir o ataque, ou seja, era pra definitivamente ter sido destruído, mas ao contrário disso ele aguentou o Boro Breath, recebendo menos dano do que o próprio Luffy receberia. Sendo assim, é mais do que possível que o Luffy seja capaz de reforçar e tornar o raio muito mais forte do que apenas um raio natural também. Apesar disso, ele ainda não demonstrou, e ainda demonstrou ser fácil de ser esquivado, e por isso fica nessa posição na lista. Agora temos o Fusen, que é simplesmente a técnica dele de inflar. Isso já foi usado antes do Gear 5, principalmente para defletir projéteis, mas nesse caso foi usado para se tornar um balão dentro do corpo do Kaido. É outra habilidade bem situacional e que obviamente não pode ser usada em qualquer situação, já que ele precisou ser comido literalmente para isso funcionar. Apesar disso, o Luffy conseguiu aproveitar isso para liberar o ar e sair voando, então não é totalmente inútil e pode combar com outras habilidades. Além disso, eu também coloquei na frente do Kaminari por conta do dano causado. Inflar dentro do corpo do oponente causa muito mais dano do que um raio, que nem acerta, mas o Kaminari ainda tem mais potencial por conta da possibilidade do Luffy reforçar os raios. Esse não é um ataque nomeado, e na verdade é bem específico. Quando o Rob Lucci usa o soro com o objetivo de finalizar o Sentomaru, o Luffy aparece do nada como um gigante tentando morder ele, que consegue esquivar, mas o Luffy ainda morde o próprio chão e dispara as pedras, e o Rob Lucci precisou usar Haki para se proteger dessas pedras. Esse golpe é mais efetivo do que os anteriores, pois, caso o Luffy seja mais rápido do que seu oponente, ele poderia realmente conseguir morder e engolir ele. E como o Rob Lucci precisou escapar para o ar, ele não conseguiu esquivar das pedras disparadas e teve que bloquear elas, que talvez causassem um dano considerável usando como base a mesma teoria do Kaminari, que o Luffy poderia revestir e fortificar as pedras. Esse é um golpe físico, mas ainda não é tão forte quanto os outros. Quando o Luffy usou o Donmuchi, começou a girar, atingindo um golpe no Rob Lucci, mas ele se descontrolou e continuou girando até bater contra uma parede, o que quase permitiu ao Rob Lucci atacar o Sentomaru. Além disso, mesmo na questão de dano, ele demonstrou afetar o Rob Lucci menos do que os ataques que estarão nas próximas posições. O Mogura Pistol é basicamente um golpe onde o Luffy estica o seu braço por baixo do chão, de forma a pegar o inimigo de surpresa. Quando ele usou contra o Rob Lucci, causou um bom dano e derrubou ele, então apesar de dar um soco através do chão, o que poderia acabar amortecendo, na verdade ele causou mais dano do que o Donmuchi, mesmo sendo um golpe direto. E geralmente, esse golpe não vai funcionar mais de uma vez, já que ele precisa surpreender o inimigo para atacar de forma que ele não consiga tentar bloquear, e não é tão útil em uma luta corpo a corpo.
Para a próxima posição, temos um golpe não nomeado, que é basicamente o Luffy puxando Kaido para o topo de Onigashima e batendo ele de um lado para o outro. Como ele fortifica e infla seus músculos, esse golpe ganha mais dano do que os padrões, conseguindo girar o Kaido e brincar com ele, e ao final do golpe, alterando a física, fazendo ele ver estrelas de desenho animado e efeitos sonoros, poder que eu vou explicar ao final do vídeo. Esse é mais um golpe não nomeado. Quando Luffy usou, ele recebeu um golpe do Kaido, parou em cima de um pedregulho e usou o impulso para girar seus braços, criando um ataque imprevisível e difícil de defender e rápido, até atingir e atravessar a cabeça do Kaido com seu punho. Apesar de obviamente não matar atravessando, ele pode causar dano interno na cabeça através de Haki do Rei e Ryou. Ele não só é difícil de bloquear, mas também é difícil de atacar o Luffy enquanto ele prepara esse ataque, já que os seus braços ficam girando ao seu redor. O Luffy pensou em nomear esse ataque, mas não foi mostrado o nome que lhe daria, pois o Kaido começou uma conversa com ele. Esse é um poder que a maioria deve conhecer, um dos mais populares, que é quando o Luffy fica gigante. Por aumentar seu tamanho e massa, consequentemente ele também recebeu um buff em todos os seus ataques básicos, e por isso eu vou colocar o golpe que ele usa contra o Kaido nessa forma na próxima posição. Naotobin é o que o Luffy utiliza para literalmente pular corda com ele. Quando ele usa o Fusen e infla dentro do Kaido, eles começam a flutuar até os céus, e quando eles estão caindo, ele se torna gigante e aparentemente tenta pisar no Kaido, que rapidamente morde ele. É nesse momento que ele segura a cabeça e cauda do Kaido e começa a girar com ele como uma corda de pular, mas acaba sendo interrompido por um Bottle Breath. Apesar de não conseguir usar esse ataque completamente contra o Kaido, esse ataque seria extremamente forte caso ele esticasse um oponente e replicasse o que ele fez, transformando realmente em uma corda e batendo contra o chão. Esse é um ataque defensivo e não nomeado, que é quando o Luffy puxa o ambiente e usa para defletir um Bottle Breath. O mais interessante dessa habilidade é a resistência do próprio ambiente que é esticado, já que tanto a borracha quanto o chão de Onigashima não aguentariam o ataque do Kaido, e até mesmo o próprio Luffy já recebeu muito mais dano do Bottle Breath, enquanto o ambiente não demonstrou receber dano algum. Após isso, o Luffy fortificou e inflou seus músculos para ter força para refletir o golpe do Kaido, então ele poderia controlar a trajetória e ao mesmo tempo a força, já que se ele aplicasse uma força maior para rebater o ataque do que a força que é aplicada em seu lançamento, ele conseguiria devolver o ataque mais forte ainda, e isso não é difícil por conta do quão forte ele se tornou por possuir uma zona despertada. Em segundo lugar na lista entra o golpe que nocauteou Rob Lucci, deixando ele inconsciente por algum tempo. Aqui, ele usa o próprio ambiente como apoio, transformando em borracha e esticando de forma a se lançar como um estilingue, golpeando seu oponente em grande velocidade, sendo extremamente difícil esquivar e sendo muito superior à própria velocidade do Luffy. Como ele conseguiu nocautear o Rob Lucci, isso já coloca muito na frente dos golpes como Mugra Pistol e Donmuchi, além de demonstrar ser muito rápido, e provavelmente daria um Speed Blitz na maior parte dos personagens de One Piece, mesmo que não daria hit kill em todos. Essa habilidade é focada principalmente na velocidade de ataque, enquanto a próxima é focada totalmente na força. Em primeiro lugar, a habilidade mais forte demonstrada pelo Luffy, e não só isso, a habilidade mais forte demonstrada na obra inteira e que foi capaz de derrubar o Kaido, a criatura mais forte do mundo. No Bajirang-gun, o Luffy aumenta drasticamente o tamanho do seu punho, alcançando o tamanho de Onigashima. Esse ataque é tão forte que foi descrito causar reverberações a milhares de milhas só de ser criado. Apenas a presença dele já pode destruir as coisas. Além disso, apesar do imenso tamanho, o Luffy demonstrou força para mover ele em uma velocidade absurda, fazendo um giro de 180 graus em um único quadro, ou seja, em menos de um segundo esse punho gigante foi movido, e é por isso que é muito mais rápido do que simplesmente seria se fosse uma ilha caindo nessa mesma velocidade. Por causa disso, ele não é só nível ilha como alguns pensam. Essa velocidade permite a ele ser drasticamente mais forte do que um meteoro por si só. Além disso, ele é o ataque com qual o Luffy mais consegue amplificar seu Haki, usando o Haki do Rei e Ryou para causar o máximo dano possível. A ideia desse ataque era justamente focar no Haki, após perceber que a maioria dos seus ataques com a fruta não tinham tanto efeito assim no Kaido, e o próprio Kaido afirmou que Haki transcende tudo, então ele usou o tamanho imenso para revestir completamente de Haki do Rei, causando o maior dano possível, algo muito além da destruição demonstrada. Quando ele atinge o Kaido com isso, lança ele para baixo da terra, fazendo ele atravessar o ano e chegar até a Câmara de Magma,
que ficava a uma profundidade de mais de 3 vulcões, sendo que esse vulcão era simplesmente enorme em um ano, muito mais alto do que qualquer castelo e mais alto do que a cidade inteira. Então, a profundidade com qual o Kaido foi lançado não é coisa a se subestimar. Esses foram todos os ataques nomeados, e não nomeados usados pelo Luffy, mas além desses, ele também tem algumas habilidades passivas da fruta. Uma delas é se tornar mais forte quando ri, então a cada instante, usando seu despertar, ele vai se tornar mais forte, e por isso, é bem possível o Luffy usar o Gear 5 sempre que possível, já que isso vai se tornar cada vez mais forte também. Por ser um despertar Zoan, ele também recebe as propriedades padrão. De acordo com o Crocodile, zonas despertadas podem voltar à vida, o que é coerente com o Luffy ter morrido com o ataque do Kaido, já que fez até a voz dele sumir e ele próprio pensava que havia morrido. Apesar disso, o despertar permitiu a ele voltar à vida, e também se regenerar parcialmente dos danos, ao menos conseguindo se recompor rapidamente mesmo enquanto está à beira da morte. Quando ele acerta o Rob Lute com seu Don Rocket, o Rob Lute fica inconsciente, mas consegue levantar logo em seguida, demonstrando a extrema regeneração de zonas despertadas, que o Luffy também possui. Ele também demonstra ficar muito mais forte fisicamente por padrão, que também é uma propriedade de despertar das zonas que todos recebem, e ainda consegue amplificar isso ainda mais criando massa em seu corpo. Outra característica do despertar é a transformação com uma dureza muito maior, que também é algo que foi demonstrado por ele, conseguindo aguentar o Kaifu do Kaido, que ele recebeu certo dano, mas no quadro seguinte já estava recuperado, enquanto outros personagens que receberam esse golpe não, como a Okiku, que teve seu braço cortado, ou os metais de Kid, que também foram cortados facilmente. Outra passiva é que além do seu corpo ter as propriedades da borracha, ele também se adapta sozinho, ou seja, automaticamente ele é moldado para o formato dos ataques dos oponentes, conseguindo reduzir em muito o dano recebido até em ataques revestidos de Haki como os de Kaido. Por último, o Gear 5 também concede a capacidade de transformar a imaginação em realidade. Como é dito no Road to Longtail 4, o Gear 5 permite a ele fazer qualquer coisa, dando a ele uma liberdade sem precedentes de modo a desafiar o senso comum, afetando também aqueles que são atingidos por seus ataques. Também é dito que ele pode tornar a imaginação em realidade, podendo fazer coisas como criar óculos, como ele já fez. Uma observação importante é que ele não está retirando os óculos do cabelo, transformando em borracha, como alguns imaginam. Além de basicamente não ser mostrado ele tirando do cabelo, a onomatopeia usada é Puff, que é a onomatopeia usada para aparecimento ou desaparecimento mágico, enquanto a que seria usada caso ele estivesse emborrachando o cabelo e retirando seria Street, que já aparece nessas situações. Ele também pode transformar tudo em borracha, sendo que isso por si só vai contra o despertar Zoan, já que foi dito literalmente não afetar os arredores, já que isso é uma habilidade exclusiva de Paramécia, mas nesse caso é possível porque o seu poder não é afetar os arredores, e sim transformar a imaginação em realidade. Ele consegue também mudar a própria física do mangá, criando efeitos de desenhos animados, poder que será melhor demonstrado no anime, e que no momento só está limitado pela imaginação do Luffy, que ainda não sabe o seu verdadeiro potencial. Caso tenha gostado do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e comentar alguma coisa.